Shabbat Shalom, irmãos, boa noite. Nós estamos agora no quarto episódio dessa série, Nos Dias de Noé. Qual é o nosso objetivo nessa série? Temos batido nessa tecla o tempo inteiro. Tentar mostrar a você que nós estamos vivendo hoje na sociedade não é novo. É algo projetado há muito tempo em civilizações antigas, dos quais anjos caídos, chamados de Nefilins, trabalharam para divulgar a sua doutrina na semelhança do que o eterno Deus de Israel fez também por ministério de anjos, ensinando o povo de Israel a sua Torá, a sua lei. Na verdade, como disse Jesus ao apóstolo Paulo, quando entregou a missão ao apóstolo Paulo, numa narrativa, Paulo já preso com as autoridades, ele narra que Jesus, ao aparecer, disse: olha, eu te escolhi para que você possa levar os gentios, que somos nós, os povos, a palavra da salvação, transportando-os do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, do poder de Satanás para o poder de Deus vivo. Um texto como esse mostra de forma clara que há um conflito entre a luz e as trevas. E a pergunta que eu e você devemos fazer sempre é de que lado nós estamos. Quando nós abordamos cada um desses pontos, é tentar mostrar a você que o que hoje Hollywood, ONU, Unesco e tantas outras siglas, através de instituições mundiais, estão trabalhando, é a favor de um príncipe das trevas. Um governo oculto que no seu devido tempo vai se manifestar através do que nós chamamos na Bíblia de anticristo, ou chifre pequeno. São palavras colocadas por Daniel, pelo apóstolo Paulo. E nós estamos vivendo a entressala desse processo. Porque para que você tenha um sistema para que o povo aceite, você tem que mudar a mentalidade do povo. Mas como nós temos sido chamados no meio do mundo para ser transformados, nos arrependendo do pecado, para andar em novidade de vida, cabe a nós, como ministro do Evangelho, e é meu caso, despertar você da sensatez. Vejo que você vai entrando aí, como sempre peço a você, e uma das coisas que eu queria hoje frisar. Uma das coisas que dá muita relevância ao vídeo é você fazer o comentário, não só no chat, mas no comentário do próprio vídeo. O que você ali absorveu, o que você achou daquilo que nós estamos abordando, é extremamente necessário. Eu lembro-me que no primeiro vídeo dessa série houve diversos comentários. Eu fico feliz por isso. Não esqueça de você dar o like, que é o curtir, o gostei, porque isso torna relevante o vídeo e aí o YouTube indica outros em cima desse tema e a gente pode então alcançar outras pessoas, como eu falei, um folheto virtual, perfeito? E da mesma forma, você compartilhando, e hoje cada um de nós estamos envolvidos em grupos de WhatsApp, grupos de Instagram, Telegram, seja lá o que for, e a gente pode muito bem tentar levar isso que está sendo útil a nós, a outros. A última vez que eu olhei, nós já somos aí 589, quase chegando aos 600, faltam 11 inscritos. Aí eu dependo de você para essa divulgação. Está sendo útil? Está sendo para você agradável? Você está percebendo algumas coisas importantes? Então, faça com outros o que você entende que é bom para você. Bom, feito esse comentário, eu peço mais uma vez, como sempre, pegue a Bíblia, porque hoje eu vou deixar com que a Beatriz se desenvolva bastante nas pesquisas que ela fez, para tentar o máximo possível levar você aquilo que nós estamos trabalhando e as informações que foram estudadas para ajudar você a compreender o momento que você está vivendo. E você, através dessa observação, creio eu, cumpriremos um texto: seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. O que é santificar-se? É abandonar, arrancar, sair do meio daquilo que é sujo ou corrompido. Isso tem a ver com a palavra de Deus. O que Deus diz que é sujo, é sujo. O que Deus diz que é puro e santo, é santo. Então nós devemos buscar o que é santo. Daí a expressão ser santo, porque eu sou santo. Então pega a sua Bíblia, abre no livro de Levítico, ok? Na palavra no hebraico, Vaiklá. Esse livro é uma orientação dada a todo Israel, mas em especial à classe sacerdotal. E a Bíblia, ela é muito formidável quando ela diz que o Senhor constituiu Israel como um reino de sacerdote e nós, igreja, como um reino de sacerdote. Então esta palavra também é para nós, sacerdotes do Senhor Jesus Cristo, mediante a ordem de Melquisedeque. Em Levítico, eu quero ler em duas traduções. A primeira que eu vou ler para você está na Bíblia King James, ou melhor, Scofield, a qual eu utilizo com maior frequência porque a minha Bíblia é particular. E depois eu vou ler na Bíblia judaica, que é essa Bíblia aqui. Com o tempo ela de tanto uso, já está nem sem o nome, coitadinha. Mas é essa aqui. Eu vou ler primeiro em Levítico, capítulo 18, na Bíblia Scofield. Embora a Beatriz esteja com a King James, como eu citei. Em Levítico, capítulo 18, verso 19, diz assim: não te chegarás à mulher para descobrir a nudez durante a sua menstruação. Verso 20. Nem te deitarás com a mulher de teu próximo, para te contaminares com ela.
21. E da tua descendência não darás nenhum para dedicar-se a Moloque, nem profanarás o nome de teu Deus. Eu sou o Senhor. 22. Com homem não te deitarás como se fosse mulher, é abominação. 23. Nem te deitarás com animal para te contaminares com ele, nem a mulher se porá perante um animal para juntar-se com ele. É confusão. Verso 24. Com nenhuma destas coisas, escute isso, é muito importante, destas coisas vos contamineis, porque com todas estas coisas se contaminaram as nações, que eu os lanço fora de diante de vós. Agora eu vou ler mesmo texto, tá certo? Na Bíblia judaica, que diz assim no capítulo 18, verso 19. Vamos lá, diz assim. 18, 19. Não se aproxime de uma mulher para se relacionar-se sexualmente com ela quando estiver impura no seu período menstrual. Verso 20. Não se relacione sexualmente com a mulher de seu próximo, tornando-se assim impuro com ela. 21. Não permita que nenhum de seus filhos seja sacrificado a Moleque ou Moloque, profanando desse modo o nome de seu Deus. Eu sou Adonai. Verso 22. Não se relacione sexualmente com o homem, como se fosse mulher, isto é abominação. 23. Não se relacione sexualmente com nenhum tipo de animal, tornando-se assim impuro com ele. E nenhuma mulher se relacione sexualmente com um animal. Isso é uma perversão. Verso 24. Não se torne impuro com nenhuma dessas coisas, pois todas as nações que eu expulso de diante de vocês maculam-se com elas. Por que eu li especificamente esse texto? Para chamar a atenção a preocupação que o Senhor tem de que o seu povo não faça semelhante ao que outros povos fazem. Ele citou alguma dessas características. E dentre essas, na sua maior parcela de fala, ele destaca as questões sexuais, as questões que ele chama de impura, abominação, confusão. Que veja, segundo o relato do texto que lemos, é comum essas atividades no meio do povo que não tem Adonai Elohim como Criador, Senhor de suas vidas. Portanto, eu posso afirmar que as nações conduzidas pelos caídos, que nós temos o nome de Nefelins, elas têm como comum essas práticas, das quais biblicamente são condenadas, não só aqui em Levítico, como o apóstolo Paulo também cita em 1 Coríntios 6. Então fica claro o seguinte, o que nós estamos abordando com respeito aos dias de Noé, e agora nós estamos falando do empoderamento da mulher, nós terminamos na parte anterior, que seria o terceiro episódio, agora nós estamos no quarto episódio, para dar continuidade a esse processo, é só lembrar um pouco a tua memória, nós terminamos falando da Diana dos Efésios, lemos um texto de Atos, e terminamos com a imagem do super-homem, se é que eu posso chamar de homem mais, né? Porque da forma que estão fazendo, até o super-homem declinou. Então, entenda, a forma que nós estamos abordando os dias de Noé é fazer você compreender que o que nós estamos vendo hoje massivamente nos jornais, nas televisões, nos filmes, são totalmente conduzidos pelas forças invisíveis das trevas para preparar um cenário adequado social para a manifestação máxima do seu governante, dos quais a Bíblia chama de anti-Messias, de anticristo, daquele que é o filho da iniquidade, o filho da perdição, o iníquo, ou o chifre pequeno, a boca que fala de forma insolente, são falas dos profetas em relação a tal pessoa, que vai se cumprir a palavra do Senhor. Mas veja, esta é uma palavra a uma pessoa, ao enganador. Contudo, a sociedade que receberá o seu governo precisa estar preparada com os seus pensamentos. Daí é importante salientar que no próprio livro de Apocalipse, eu não vou ler, o Senhor grita e brada dos altos céus dizendo, sai dela, povo meu. Sai de Babilônia, sai da confusão, para que você não seja cúmplice. O que é cumplicidade? Ah, eu não faço, mas eu aceito. Eu não faço, mas concordo, é cumplicidade. É aquele que não roubou o carro, mas aceita esconder o carro na sua garagem. Você não fez o furto, mas está guardando o furto. Então o Senhor pede que eu, a Beatriz, você que está me ouvindo, a todos quantos estão alcançando a nossa voz, que entenda, só vai ser tomado de forma sobrenatural pelo tocar da trombeta no arrebatamento quem está disposto a romper com o sistema. Por isso a Bíblia diz, não ameis o mundo, nem o que há no mundo. O que há no mundo? A concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida. E disse João, isso não vem do Pai.
Então nós precisamos entender que mais do que aceitar Jesus, participar de um culto na igreja, louvar, é tudo importante, mas nós precisamos andar em novidade de vida. E nós temos que entender, eu, por exemplo, me converti com 20 anos de idade, estou com 53. Então há 33 anos atrás, eu não conhecia Jesus como único sem Salvador. Eu era conduzido pelo leito do sistema do mundo. Já se passaram 33 anos do lado da luz, ouvindo, aprendendo e estudando a palavra. É bem provável que eu esteja diferente do que fui lá atrás. E precisa cada dia crescer até a estatura de varão perfeito. Você deve pensar em que nível você se encontra. Você não pode se conformar, né, com a sua aparência atual. Você tem que estar sempre desenvolvendo, principalmente transformando a mente, conforme diz Romanos 12. Rogo, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentai a vossa vida, vosso corpo, como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Não vos conformeis com este mundo, mas renovai a mente pela lavagem da água, pela palavra, até que possais experimentar qual seja boa, agradável e perfeita a vontade de Deus. Isso quem faz somos nós. O Senhor não vai descer do céu para que a gente faça. Por isso a gente abriu esse canal para levar você a estudar, a meditar. Então essa questão do empoderamento da mulher, que a mulher tem que assumir o controle de tudo, que ela tem que estar na frente de tudo, ela tem que estar em pé de igualdade, pode até parecer bonito, bacana, e ninguém está dizendo que a mulher é inferior a nada. Essa não é a questão. Mas essa história, ela já remete há muito tempo aos sumérios, ela remete aos egípcios, aos babilônicos, aos gregos, aos romanos. Não é à toa que o panteão de deuses tem um lado bem favorável a mulheres. Citamos em outras colocações a Diana, Insta e tantas outras. Então, a Beatriz que está aqui, sem mais delongas, tem como propósito agora fechar o que nós iniciamos no terceiro episódio, nesse quarto, e depois mostrar a você que as sociedades pagãs, dos quais Deus falou, olha, não faça conforme essas nações que vocês vão possuir, porque elas vêm de corrupção. Nós falamos no primeiro episódio isso, da origem nos sumérios, dos caídos, da história de Gênesis, de Noé, de Enoque, de todo o procedimento, dos livros apócrifos, que nos dão excelentes informações, mas agora nós estamos tentando trazer para você o quê? Aquilo que foi idealizado, construído, projetado pelos caídos em civilizações que parecem de 5 mil anos atrás, mas que são adoradas, por exemplo, só para você ter uma ideia, vai vir mais à frente, essas civilizações antigas, como Sumério, Babilônia, Egito, que talvez você não reconheça ou até não saiba profundamente a história, mulheres como Madonna, Lady Gaga, Rihanna e tantas outras celebridades, nos seus shows, adoram esses objetos. Estão repletos. Mais à frente você vai ver, nós vamos mostrar, né, para que você possa entender que essas pessoas, elas não estão ali fazendo alguma coisa sem objetivo. Elas não estão fazendo qualquer coisa de qualquer forma. Através dos filmes, através das imposições artísticas, teatro, música, tudo tem um propósito, mudar a mentalidade social para que possa implantar a nova ordem mundial. Ok? Feito essa observação, não esqueça, quarto episódio esse, nós vamos entrar na continuidade do empoderamento. Lembra que na aula passada terminamos, ok? Com a fala sobre a Diana e as projeções através de diversas situações ligadas aos super-heróis híbridos da Marvel, ok? E a gente deixou ali a esculhambação, né? Como nós falamos, do super-homem agora ter um lado afeminado. E aí eu estou aqui com a Beatriz, né, diaconisa Beatriz, e nós estamos trabalhando com o intuito de fazer uma pesquisa. Lembra do que eu falei e eu repito. Eu tirei a Beatriz porque até antes desse episódio ela ficava do lado de lá ouvindo eu falar. Aí eu falei assim, vamos estudar como se você representasse o pessoal que está do lado de lá, para a gente observar alguns pontos, e você traz para nós as informações. É como se de alguma forma eu tirasse alguém daí, do meio de vocês, para estar aqui mostrando que aquilo que se ensina é só pesquisar, ter boa vontade, é verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. Bia, vamos voltar aí. A Diana, no episódio passado, ficou lá. O super gay ficou também. E como é que a gente pode ver essa questão do empoderamento da mulher? Como é que as sociedades do passado viam isso? Como é que os sumérios viam, os egípcios, os babilônios, já que você está lá pesquisando e passando algumas noites aí, um pouquinho de pesquisa, um pouquinho de Micaela e vai levando como dá. É exatamente isso, né? Até vou pegar o gancho que você usou aí de eu ser uma estudante, né? De eu ser alguém que estava do outro lado e vou incentivar você a fazer a mesma coisa, a estudar, né? Que se você fizer com empenho, com dedicação, você pode chegar às mesmas conclusões. Qualquer pessoa que, né, vá buscar nas fontes ali a informação, ela vai obter
o conhecimento. Então não é porque melhor ou pior, não, eu vou estudar, eu vou cavar, eu vou sair daqui, eu vou para casa e eu vou estudar por uma semana, eu vou ler textos pro próximo episódio, eu vou estar amamentando com os textos em PDF no Kindle, eu vou estar ouvindo alguma coisa, eu vou estar assistindo vídeo na legenda para buscar conhecimento, entender, para poder chegar aqui e transmitir aquilo que está sendo pedido. Então, toda vez eu saio daqui com uma tarefa de casa e eu volto para apresentar a tarefa de casa para vocês. Essa é a verdade. A gente está mastigando, não é igual o pássaro, né? Vai lá, pega um determinado alimento e os pintinhos estão no ninho, bota na boquinha, né? E ela está incentivando a você crescer, né? E aí depois você vai voar também para pegar e entregar para outros pintinhos. Né? Então, a gente parou na semana passada, né, com essa proposta da mulher empoderada, e deixando claro que a ideia não era alcançar a mulher, sim, mas debilitar o homem, né? Tirar o homem dessa posição dele de governo. Não era melhorar e ao mesmo tempo dar segurança, carinho e proteção. Não, pelo contrário, era despir ela Sim. e fazer ela um objeto muito mais sexual do que propriamente alguém que tenha o seu direito, o seu ambiente de segurança. Uhum. A ideia é enganar, iludir, para conquistar e derribar aquele que realmente pode se opor às trevas, que é o cabeça. Ele foi colocado, Adão foi colocado no Jardim do Éden como cabeça, e essa premissa permanece até os dias de hoje, né? Tá lá nos evangelhos, tá lá em Coríntios, tá lá em Éfeso, tá nos textos bíblicos, esse padrão estabelecido por Deus para todas as famílias da terra, né? Não é uma coisa que esteja oculta, mas o adversário, ele trabalha fazendo o quê? Tirando os limites, né? Mudando os marcos antigos. O adversário adora mudar os marcos antigos, ele adora roubar a herança alheia. E o Senhor, ele deu uma herança ao homem, né, de governar a terra, de ter autoridade sobre a terra, de ter domínio sobre todas as coisas que foram criadas. E o adversário roubou essa herança que foi dada a Adão, mudando os marcos antigos. E nesse processo que a gente trabalhou, né, na semana passada, eu trouxe aqui como fonte de pesquisa para balizar, né, aquilo que está sendo colocado, a história de Ninho Sag, né, mostrando que ela tomou o lugar do marido e lançou ele no mundo inferior. E eu queria trazer agora o texto de 1 de Reis, capítulo 21, que é um texto conhecido, né? São personagens conhecidos, muitas vezes usados no seio da igreja, né? Esse espírito de Jezabel, falando da maquiagem, do brinco, né? Seja lá do que for. Mas a verdade é que o espírito de Jezabel, ele atua exatamente na postura de Ninho Sag, que vai fazer o quê? Dominar o homem, controlar o homem, subjugar o homem, colocar o homem numa posição inferior, para estar no comando, né? Então, 1 de Reis, capítulo 21, vai falar assim, versículo 1, e sucedeu depois dessas coisas que Nabote, o jezreelita, tinha uma vinha, a qual estava em Jezreel, junto ao palácio de Acabe, rei de Samaria. E Acabe falou a Nabote, dizendo, dá-me a tua vinha para que eu possa tê-la como horta de ervas, porque ela está perto da minha casa, e te darei por ela uma vinha melhor, ou, se te parecer bom, dar-te-ei o seu valor em dinheiro. 3. E Nabote disse a Acabe, o Senhor me proíba de te dar a herança dos meus pais. 4. E Acabe chegou à sua casa, revoltado e aborrecido por causa da palavra de Nabote, o jezreelita. Lhe havia falado, porquanto ele tinha dito, não te darei herança dos meus pais. E ele se sentou em sua cama e virou a sua face e não quis comer pão algum. Todavia, né? O rei ficou chateado. O rei ficou chateado e aceitou a parada. Não, sim. Tudo bem, é a herança dos pais dele. Aceitou o marco antigo. Aceitou o marco antigo. Herança do pai, não pode, poxa, a herança do pai faz parte de uma tribo específica e aquilo que foi dado para determinada tribo não deveria ser passado a outra terra porque ia diminuir aqui a herança que pertence ao Senhor, a terra que pertence ao Senhor. Então o rei ficou chateado, mas foi para casa resiliente, né? Tipo assim, mas a mulher dele vai achar que isso é frouxidão, vai achar que isso é covardia e aí ela vai tomar as medidas, né?
não quis comer pão algum. Todavia, versículo 5. Todavia, Jezabel, a sua mulher, veio até ele e lhe disse: por que o teu espírito está tão triste a ponto de não comer mais pão algum? O meu é porque está desgostoso. Né? Desgostoso aí, tá tão triste, tá, né, desgostoso. 6. E ele lhe disse: porque eu falei a Nabote, o jezreelita, e disse a ele: dá-me a tua vinha em troca de dinheiro, ou ainda, se te aprover, eu te darei uma outra vinha por ela. E ele respondeu: não te darei a minha vinha, não te darei a herança dos meus pais. Deus me livre de fazer tal coisa. Foi assim que ele respondeu: Deus me livre. Eu vou pegar maldição pra mim nada, deixa quieto. E aí no versículo 7, e Jezabel, sua esposa, disse a ele: tu governas agora o reino de Israel? Levanta-te, come pão e deixa o teu coração ficar contente. Para de bobeira, Acabe. Para com isso. Ela botou pilha, né? Tu é o rei de Israel, por acaso? Deixa ser frouxo. Que isso? Tu manda, eles têm que fazer. Exato. É exatamente na pegada dos sumérios. Lembra que a gente falou que os deuses comandam os reis e os reis comandam os seres humanos como seus servos, como seus escravos? É tipo, vocês estão aqui para nos servir, para satisfazer aqui todos os nossos anseios. Essa era a postura dos reis da Suméria. E essa vai ser a postura de Jezabel também, aqui no reino de Israel. Que nada tinha a ver com essa proposta, né? O Senhor não tinha essa proposta para o reino de Israel. Então ela diz: para com isso, eu te darei, né? Eu te darei. Versículo 7, levanta-te, come pão e o teu coração e deixa o teu coração ficar contente. Eu te darei a vinha de Nabote, o jezreelita. Eu vou te dar. Que história é essa? Você não consegue tomar? Você não tem coragem de passar por cima dos marcos antigos? Você é um frouxo? Você é um covarde? Então deixa comigo, porque eu não tô nem aí para esses marcos antigos. Meu negócio é romper as regras. O negócio é romper os limites. A questão é ir além, né? Então ela coloca ele num lugar de inferioridade e diz: eu estou superior a isso, eu estou acima disso. E eu vou resolver essa questão dos meus modos com os meus métodos. E a Bia está aqui lendo, só para fazer um adendo aqui da história, que talvez você esteja aí e não saiba identificar quem é Jezabel, né? Você vai dizer: não, é a mulher do rei, pelo que eu pude ler até agora. Mas lá no mesmo Reis, 1 de Reis, capítulo 16, o autor escreve o seguinte a respeito de Jezabel, para que você possa entender por que Jezabel era assim. Ela tem um lastro cultural. Ela veio de uma civilização onde ela é colocada como empoderada. Então ela pega um homem, Acabe, frouxo, eu digo, na decisão, ele oscila, ele não tem uma posição firme, e ela, desculpa o termo que eu vou usar, ela vai trepar em cima, ela vai dominar as ações. E o texto diz assim, 1 de Reis 16, se você quiser, tem a sua Bíblia, acompanhe comigo, diz assim, o verso 28, eu quero 30, mas vou ler do 28 para você entender. Urim descansou com seus pais e foi sepultado em Samaria, e Acabe, seu filho, reinou no seu lugar. Então, Acabe, filho de Urim, começou a reinar sobre Israel no ano 38º de Asa, rei de Judá. E reinou Acabe, filho de Urim, sobre Israel em Samaria 22 anos. 30. Fez Acabe, filho de Urim, o que era mal perante o Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. Por que ele fez isso? 31. Como se fora coisa de somenos andar ele nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, tomou por mulher a Jezabel, filha de Etibaal, rei dos Sidônios, e foi serviu a Baal e o adorou. Levantou um altar a Baal na casa de Baal, que edificara em Samaria. Essa é Jezabel. Ela vem de ser adoradora de Baal, de um deus pagão, e automaticamente um deus criado pelos nefelins, pelos anjos caídos. A Bia segue o texto de 1 de Reis 21. Então ela vai dizer: eu vou te dar essa vinha, eu vou te dar essa vinha. No versículo 7. E no versículo 8, ela continua dizendo: assim ela escreveu cartas em nome de Acabe, usou o nome do rei, porque ela mesma ela não tinha autoridade para executar coisa alguma, porque ela era uma mulher, ela era uma rainha, e ela estava sujeita à autoridade de Acabe. Então ela só poderia fazer alguma coisa em nome de Acabe. Ela selou com um selete real. Só poderia fazer debaixo da autoridade dele, debaixo do nome dele. Então só isso já mostra que no final das contas ela não era ninguém.
A nível de autoridade, ela não era ninguém, mas ela se colocou porque Acabe permitiu. Como o pastor falou, era frouxo nas suas decisões. Ele podia ter dito, ei, para com isso, não vai lá não porque tá certo, ele tá cumprindo aquilo que tá escrito. Aqui no reino de Israel é desse jeito. Se ele tivesse se posicionado, ela teria recuado. Mas como ele tava, né, desgostoso, chateadinho, triste, ele abatido. tava, né, então ela aproveitou dessa... Parecido com agora, né? Os homens vão pro quarto, os homens vão muito chorar, chateadinhos, muito sensíveis. Ela fala, amor, vai lá, resolve você. Não, vai lá, faz por mim, tudo bem. Eu te dou autoridade pra isso. Toma o meu anel, toma o meu nome, toma o meu sinete, toma tudo e resolve pra mim. Ai, meu Deus, chegou até a doer. Mas ela vai fazer isso. Ela vai pegar, então, no versículo 8, o selo dele, e envia as cartas para os anciãos e para os nobres que estavam na sua cidade, habitando em Nabote. E ela escreveu nas cartas dizendo, proclamai um jejum e ponde Nabote no alto, no meio do meu povo. E ponde 2 homens, filhos de Belial, diante dele, para dar testemunho contra ele, dizendo, tu blasfemas contra Deus e contra o rei. Filho de Belial é maligno, tá? Homens malignos, pessoas malignas, mal. E depois carregai-o para fora e apedrejai-o para que morra. Então ela pagou, ela enviou cartas, né, com a autoridade do rei, para dar mau testemunho acerca de uma pessoa que estava cumprindo aquilo que estava determinado. E assim ela mandou matar Nabote. Foi isso que ela fez. Ela assassinou ali Nabote. Para que morra, 11. E os homens da cidade, a saber, os anciãos e os nobres que eram habitantes de sua cidade, fizeram segundo Jezabel lhes mandou, e segundo estava escrito nas cartas que ela lhes havia enviado. E proclamaram um jejum, e puseram Nabote no alto, no meio do povo, e ali chegaram dois homens, filhos de Belial, e se assentaram diante dele, e os homens de Belial testemunharam contra ele, justamente contra Nabote, na presença do povo, dizendo, Nabote blasfemou contra Deus e contra o rei. Eles então carregaram-no para fora da cidade e o apedrejaram com pedras de modo que morreu. Então eles mandaram dizer a Jezabel, Nabote está apedrejado e está morto. 15. Sucedeu quando Jezabel ouviu que Nabote fora apedrejado e estava morto, que Jezabel disse a Acabe, levanta-te, toma posse da vinha de Nabote, o jezreelita, a qual ele se recusou a te dar em troca de dinheiro, porque Nabote não está vivo, mas morto. E sucedeu quando Acabe ouviu que Nabote estava morto, que Acabe se levantou para descer até a vinha de Nabote, o jezreelita, para dela tomar posse. E a palavra do Senhor veio a Elias, o tisbita, dizendo, levanta-te, desce, aí segue o texto. E aqui o texto que a Bia não leu, só interrompendo o verso 18, a mostrar como é que Deus ficou feliz com a atitude de Jezabel e do comportamento de Acabe. Quando o Senhor levanta Elias, vai de encontro a ele para botar ordem na casa, já que tem um homem frouxo, uma mulher que domina, empoderada, deixa eu dizer o que eu vou fazer com ele e com ela. Ele diz assim, então veio a palavra do Senhor a Elias, que é o profeta da época, o tesbita, dizendo, dispõe-te, desce para encontrar-te com Acabe, rei de Israel, que habita em Samaria, eis que está na vinha de Nabote, onde desceu para tomar posse dela, que a mulher mandou. E o Senhor falou, vai lá agora falar com ele, dizendo, far-lhe-ás, dizendo, assim diz o Senhor, matar-te e ainda por cima tomar-te a herança. Dir-lhe-ás mais, assim diz o Senhor, no lugar em que os cães lamberam o sangue de Nabote, cães lamberão teu sangue, o teu mesmo. 20. Perguntou Acabe Elias, já me achaste, inimigo meu? Respondeu ele, achei-te, porquanto já te vendestes para fazer o que é mal perante o Senhor. Mal perante o Senhor, mal perante o Senhor. 21. Eis que trarei o mal sobre ti, arrancarei a tua posteridade, exterminarei de Acabe todo do sexo masculino, quer escravo, quer livre em Israel, e assim vai. Só vitória. E aí, para Jezabel, coube o verso 23, né? E de Jezabel também falou o Senhor, dizendo, os cães devorarão Jezabel junto à muralha de Jezreel. Então, os cães lamberam o sangue de Acabe, mas devoraram Jezabel. E é impressionante que quando a profecia se cumpre, né? Só sobram as mãos. Que fala das obras. As obras de Jezabel não serviam nem para os cães comerem. Mas isso aí da outra pregação, da outra aula. Então a gente tem aí uma Jezabel na posição de homem, né? Na posição de comando, na posição de controle.
E Apocalipse, lá, quando o Espírito do Senhor inspira a questão das cartas às igrejas, ele fala, né, vocês toleram essa Jezabel, vocês suportam esse espírito, esse comportamento, essa manipulação, vocês, né, convivem com isso. E para o Senhor isso é abominável. A gente pode ler, para não ficar só nas palavras. Apocalipse. Né? Vamos lá, capítulo 2 de Apocalipse, igreja a Tiatira. Diz assim a palavra, eu vou ler a partir do verso 19 do capítulo 2. Conheço as tuas obras, o teu amor, tua fé, o teu serviço e a tua perseverança, e as tuas últimas obras mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher, Jezabel, né, que é um espírito dominador, empoderada, que a si mesma se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduz os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas a ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer se arrepender da sua prostituição. Prostituição é sair do alvo correto da pureza e da santidade, prostituir valores. A gente vai ver no próximo que realmente essa prostituição, ela se concretiza, né, no casamento sagrado nos templos da Suméria. Mas isso é assunto para o próximo e a gente volta para esse texto talvez. Então a gente pega ali o Espírito do Senhor dizendo o quê? Vocês suportam, vocês toleram isso, vocês convivem com essa troca de função. Quando o Senhor ele deixa claro em Efésios que a mulher estar sujeita ao homem e o homem ser o cabeça da mulher é um espelho da igreja do Senhor Jesus no relacionamento com ele. Então, quando você troca isso, você desorganiza. É simples, né, Bia? Alguém expulsa demônio em nome da igreja ou em nome de Jesus, em nome cabeça? De Jesus, né? cabeça. Você vê que essa atitude que está se vendo aí foi a mesma atitude que a serpente, o diabo, o enganador, no capítulo 3, torceu. Era Deus o cabeça de Adão, Adão cabeça de Eva. A serpente vai a Eva, Eva vai a Adão. Então, na interrogação divina, Deus percebe a mudança. Ele vai a Adão e Adão diz, não, foi a mulher que tu me deste. Mulher foi a serpente. Então, Deus começa falando na ordem que foi estabelecida. Ou seja, a serpente tornou-se cabeça de Eva, Eva cabeça de Adão. Por isso, tanta influência nas nações pagãs para quebrar esse princípio que hoje é o empoderamento, é a questão feminista, essa política toda adotada. E aí a gente vai ter, em todo o contexto da história, né, essa ideia que eu falei da Nirsag, ela vem passando de deusa para deusa, né, vai mudando nas civilizações o nome, as estátuas ali que a gente já mostrou, já colocou no episódio anterior, e aí vai chegar pra gente já pronto, né, vai chegar em Roma, né, já pronto ali, né, com o contexto todo que quem nasce agora não vai conhecer. Vai dizer assim, ó, Maria tá ali assim, né? E é incrível quando você fala da Maria, que foi construída pela Igreja Romana, a Igreja Romana levou Maria ao mesmo patamar do Senhor Jesus. Maria não morreu na cruz, Maria não expulsou demônio, não curou enfermo, não andou sobre as águas, não é o Messias, não tem profecia a respeito dela, mas a tentativa de impor esse pensamento de civilização é impressionante. Porque até hoje há quem diga assim, não, vamos pedir a Maria, porque Maria é mãe de Jesus, ela vai fazer Jesus fazer o que quer, o espírito de Jezabel com a cara. Nesse caso, eles colocam Maria acima de Jesus, exatamente, né? Porque é ela que convence Jesus a ouvir e reconhecer as petições. O pensamento é o mesmo. É o mesmo. A questão é que isso está entre nós. E aqui eu estou fazendo questão de frisar essa situação do feminismo, do empoderamento da mulher, trazendo a questão do homem, porque não adianta mulheres quererem se reposicionar se os homens não se colocarem também não adianta na postura se tiver só cabe, né? Não adianta, como é que a mulher vai se reposicionar se o cara delega pra ela tudo? Vai, deixa você, não quer se preocupar com nada, não se responsabiliza com nada, não se compromete com nada. É uma situação muito difícil, muito complicada. O mundo já joga a mulher pra, né, pra estar nessa postura. O homem acabe ajuda, né? Ajuda, né? Se acomoda, não, deixa pra lá, deixa estar fazendo, deixa pra lá. Então não adianta a gente ficar batendo nas mulheres, né? Nesse sentido. Sem que os homens tomem sua posição. Sem que os homens tomem a sua posição. Enxerguem que eles também foram tocados por essa filosofia, por essa ideologia, por essa demoniologia, né? Vocês também foram tocados, não são as mulheres que estão mudadas, os homens estão dando lugar a essas, estão cedendo seus lugares às mulheres. O que a Bia está tentando dizer é fácil, se há o empoderamento da mulher é porque o homem perdeu também aquilo que Deus estabeleceu para que ele faça. Você vê que a sociedade não só metralha em destruir o padrão feminino, no sentido de fazer ela ser empoderada, como também tornar o homem mais fêmea, mais frágil, mais limitado, sem ação. Você vê a guerra sobre a questão patriarcal,
Você fazer com que o homem possa botar uma saia, botar um brinco, torná-lo feminino. Até quem diga hoje que quando você pensa em uma guerra física de combate, você tem nações como Rússia e China que não vai se adaptar a esse tipo de ideia, que quando entrar em conflito com exércitos onde se permite a ser feminino sendo homem, vai ser um combate lamentável, né? Imagina você pegar um russo másculo, um chinês homem, lutando contra um soldado afeminado ou trans num combate corpo a corpo. Complicado. Fica muito complicado. Complicado. Não tem virilidade para isso. É a destruição da civilização. Os homens estão perdendo a virilidade, essa é a verdade. Estão perdendo a virilidade. E aí, com o passar do tempo, isso vai chegando para nós de outras formas, com um viés antimachista, antipatriarcal, antiopressor, que são os termos que a gente ouve atualmente. Então você vai dizer, não, mas antigamente a mulher não tinha direito a estudo, mas nós conquistamos o voto, mas nós agora podemos dirigir, mas nós agora temos as nossas carreiras, mas nós agora... E aí a pergunta que fica é a preço de quê, né? Tem a carreira, mas perde os filhos. Exatamente. Tem a carreira, deixa de ser amada, não tem marido. Exatamente. A preço de quê? A preço de uma destruição total das próximas gerações. É só perguntar. Houve todo esse avanço. Melhorou ou piorou? Exato. Essa ideologia melhorou ou piorou? As famílias no passado, que tinha mãe, filhos, netos, eram mais felizes em almoçar num dia de final de semana, com amor e carinho, ou agora que está todo liberal. É só pensar se melhorou ou piorou. Porque se de um lado a mulher ganhou determinado status, ela teve que sair do lar. Os filhos ficou com quem? Com o vizinho, com a empregada, aí veio outros problemas, né? Pedofilia, ideologia disso, problema daquilo, prostituição, impureza, por causa de uma série de situações inadequadas. Porque à medida que a mãe, a mulher sai da sua função, que ela foi levantada com isso, ela foi chamada, ela é preservada com a função de ser mãe, é o que está escrito, né? Com o ministério, com o chamado de ser mãe, ela sai dali, então os filhos estão entregues, ficam à deriva, estão entregues a qualquer um. E foi nesse caminho que o adversário trabalhou. Então a gente olha as nossas gerações, já agora a gente consegue olhar e ver as gerações perdidas, completamente distantes daquilo que é moral, daquilo que é ético. Não estou falando nem de cristianismo, estou falando de moralidade, de ética, de bom caráter, né, de não ser marginalizado. Você olha os jovens falam como marginais, né? Falam como se vestem, se comportam, andam como marginais, não tem diferença. E como é que isso chegou? Chegou por meio da cultura. Exatamente. Mais uma vez, né? Porque a grande maioria das coisas vai chegar por meio da cultura, né? E entenda, cultura é entretenimento na grande maioria das vezes, tá? Você vai receber cultura se divertindo. Porque se fosse alguma coisa que exigisse de você madrugadas de estudo, você não estaria lá, absorvendo. Descer goela abaixo, sorrindo e rindo e passando uma ideia corrompida a você. E paulatinamente, gota a gota. De pouquinho em pouquinho, de tantinho em tantinho, você vai assimilando, vai vendo, e aquilo vai sendo normalizado. E aqui eu quero fazer uma ressalva. Eu não sou a favor do machismo, nem da opressão, nem de... Exato. Né? Porque não vai dizer, que isso, Bia? Você está negando a história. Não, de fato. Houve muito erro. Né? Muito erro, muitos exageros, muitos abusos que foram cometidos. Mas é o que a gente... Eu vou usar um exemplo atual para fazer, né, a gente raciocinar. O cara, ele é estuprador. Sim. Ok? Aí a gente, para resolver o estupro, a gente quer legalizar o aborto. A gente não vai punir o estuprador. A gente não vai criar, por exemplo, uma política de castração química. Isso é um absurdo. Isso é falta de direitos humanos. Sim. Isso é mas o cara, ele merece sofrer as consequências do erro dele. Onde estão os direitos humanos da mulher que ele estuprou? Né? E da criança que vai morrer nessa situação? Matou às vezes, estupra às vezes mata. Né? Onde é que tá? Crimes hediondos. Então, assim, ao invés da gente punir com severidade a fonte do erro, a fonte da transgressão, nós vamos usar isso como desculpa para cometer outros erros. Então, o feminismo, ele atuou dessa forma. Né? Não é que o machismo esteja certo, não é que os abusos cometidos estejam certos, mas eles deveriam ser punidos nas suas fontes. Sim. E não trazendo outros transtornos, não causando outros problemas. Até porque a Bíblia diz, isso que aconteceu. Se o homem amar a esposa como Cristo amou a igreja, cadê o machismo? Cadê o ataque?
E se a esposa, por ser amada, se sujeitar ao marido, sua sujeição é simplesmente maravilhosa. Então não é porque alguém comete um grave erro, uma falha absurda, que a gente tem que generalizar determinadas situações. O que nós estamos tentando mostrar a vocês aqui é que essa ideologia que nós estamos pontuando é comum com os sumérios, comum nos egípcios, comum na Babilônia, comum em todos os povos. Grécia, não é comum Síria. ao povo que Deus levantou. Tá certo? Por isso nós lemos o primeiro texto de Levítico. Deus ali condena uma série de coisas absurdas do lado de promiscuidade. Tá certo? Mas vamos lá. A gente vai ver até o próprio Senhor Jesus dizendo que a carta de divórcio foi dada por causa da dureza do vosso coração. Perfeito. Então ele diz assim, não, em outras letras, se eu estiver errada, você me corrige, mas em outras letras ele diz assim, se a gente não tivesse dado carta de divórcio, ninguém ia seguir a lei de ficar casado com uma mulher só. Vocês são duros de coração. Então nós demos a carta de divórcio para que a mulher não tivesse que ficar debaixo desse jugo de opressão. Sim. Debaixo dessa maldade que é inerente do ser humano pecador. Não é só do homem, mas do ser humano pecador. Então o homem, quando se cansasse, sei lá, quando fizesse algum bêbado ou qualquer coisa do tipo, ele ia maltratar aquela mulher ou aquela concubina. Então o Senhor diz, você não gostou? Pelo menos dá a carta de divórcio, deixa ela seguir a vida dela. Sim. Por causa da dureza do seu coração. Porque você não entendeu ainda, não chegou na capacidade de amar, de suportar a fraqueza, de trabalhar para permanecer nesse relacionamento. Então você vê que o próprio Senhor Jesus, ele ressalta isso. O problema está na dureza do coração. Então, essa é a fonte, essa é a raiz do problema, a dureza do coração. E é ali que tem que ser tratado. E quando o Senhor Jesus vem e amplia a lei, ele diz, não, isso está errado. Se você olhar com um olhar impuro, você já cometeu adultério. O que o Senhor uniu, não separe o homem. Essa é a vontade do Todo-Poderoso. Mas que por um determinado tempo houve ali um escape, uma ressalva, que foi a carta de divórcio por causa da dureza do coração do homem. Então o feminismo, ele não trabalha a dureza do coração do homem, ele multiplica a dureza do coração do homem. Ele multiplica, porque ele traz... Torna a mulher uma adversária. Gera tantas outras situações, e a gente vai ver exatamente isso. Que as mulheres empoderadas agora, com todas essas desculpas, os homens são machistas, os homens são opressores, os homens são abusadores, os homens são isso, aquilo, aquilo outro, elas se tornaram rivais. Rivais do homem, pior, Agora ela busca, quando nós lemos, prazeres entre elas. O que Deus diz que é confusão. Porque o homem, segundo a linha de ideia, se tornou tão ruim, joga ele do lado. O que melhor que eu posso ter, alguma coisa se assemelha a mim. E aí é engraçado, porque por mais que você pegue, duas pessoas da mesma linha sexual não conseguem criar ou gerar filhos, indo sob uma antinatureza. Ou seja, em vez de procurar, como tu falou, a solução da dureza do coração na mudança, no arrependimento, na restauração, prefere tomar atitudes contrárias que levam a outras piores. E nós temos a sociedade que a gente está vendo. E outra coisa interessante, eu acho que bem ilustra isso que você está tentando pontuar, a história de Abigail e Acabe. De Nabal. Abigail e Nabal, a própria Abigail diz, Nabal é um homem mau. Não vai Davi sujar suas mãos, você vai ser rei matando esse cara. O próprio Deus vai pesar a mão sobre ele. Ou seja, Davi gostou tanto do comportamento de Abigail que tomou ela depois que Nabal morreu como sua esposa, pelo tipo de comportamento. Porque se Davi matasse Nabal naquela tarde, quem seria mais beneficiado é Abigail. Estou livre, que meu marido morreu, ele é mau. Mas ela preferiu dizer assim, não faça isso, deixa que Deus faça. E de fato fez, Então acho que é um bom exemplo, se fosse quem quiser ler essa história, de Davi, Nabal, e Abigail, você vai entender um pouco sobre essa tutela. Mas vamos seguir em frente, aí são empoderamento dessa mulher. Então aquilo que a mulher que havia sido criada para ser adjuntora, para andar lado a lado, agora rivaliza. Sim. Agora está, no confronto. Então eu vou colocar aí algumas imagens, mostrando agora as mulheres nas ruas, gritando pelo seu lugar. Isso a gente vê agora, já acontece há muito tempo, Podia falar das diretas já, as mulheres lutando pelos seus direitos de votar, direito de estudo, direito disso, direito daquilo outro. Então você vai ter as mulheres aí nas ruas, gritando, a mulher de lugar na revolução, liberdade para dentro do meu útero. Então as mulheres chegaram num nível de aberração tamanho que elas gritam pelo direito de matar os próprios filhos, Se isso não é ideologia, o que é? Aí eu te pergunto, e os pais não têm direito sobre essas crianças? É incrível. E é mais do que isso, ela pede o direito dela, mas como você falou, eu pontuo o que você disse aí, perdeu a moral. Sim.
porque ela grita por direito, mas você vê a roupa, a imoralidade, o gestual, a fala, se tornou uma pessoa arrogante, com raiva, com ódio. Não foi para melhor, é impressionante, porque as mulheres realmente adequadas, moralmente corretas, bondosas, que têm o seu coração de servir os seus filhos, seu marido, não tem esse comportamento raivoso, com roupas de revolta, com gritos e berros, como se você fosse enfrentar alguém para matar. Então você percebe que é buscar direito, sufocando o direito de outro, né? Brigando com o outro. É impressionante. É por isso que a maioria dessas deusas que a gente está falando aí, né? Ninhursag, Inanna, Istar, Astarote, Afrodite, elas vão ser deusas do amor, do sexo e da guerra. Exatamente. E da guerra, porque elas vão se contrapor com toda essa... Não, eu vou te vencer. É uma questão de conquista mesmo, né? De estar no topo, de estar naquele lugar de destaque para mandar. É uma questão de poder. Uma questão de poder que ela... E se nós fôssemos, não é o caso, tá, meus irmãos? Se nós fôssemos estudar aqui a história dos grandes impérios, Roma, Grécia, Egito, sempre vai ter uma história de uma mulher semelhante a Jezabel, que tem um poder sexual de envolver o monarca, o rei, e fazer tragédias das mais diversas possíveis. Eu lembro que no episódio anterior de Dias de Noé, eu falei sobre a série da HBO antiga, Roma. Essa série demonstra isso abertamente. As mulheres fazendo o que for para poder obter poder, dormindo com o imperador, indo para outro lugar, fazendo de tudo para usar a capacidade de dominar, de ter poder. E você vê que isso começa a ser inserido com a serpente no jardim com Eva. Ele diz, não, ele disse que você não quer comer o fruto, que você comer, você vai ser Deus, você vai ser empoderado, você vai ter poder. E ela vendo que o fruto era bom, para obter coisa, ela começa ali. Então você vê, foi lançado um pensamento que até os dias de hoje domina. É impressionante. Então você vai ver aí, né, essa ideia do dominar bem ilustrado com essa próxima imagem que eu vou colocar, que uma como é que eu vou dizer, uma influenciadora, né, dessa nova era aí. Ela vai dizer o quê? Eu gosto de homem submisso, obediente. E essa Geise Arruda, né? Mas se vê só palavras, né? É o nome porque da ela, na verdade, é um objeto, numa prateleira onde os homens utilizam dela. Ela não tem poder nenhum se não tiver que se subjugar ao que o homem deseja, né? Poder muito louco, né? É uma coisa muito, muito bizarra, né? Muito. Então você vai ter ali na imagem, aquele que tá com a coleira no pescoço é o Frota, né? Um homem exemplo, não é verdade? Só que não, né? Então, ela tá com ele de coleira ali, aquilo ali pretende ser um seriado cômico, né? Uma coisa mais humorística, né? E ela se declara uma mulher dominadora, gosta de homem submisso e obediente. Mas, Bia, isso é bizarrice, isso tá lá fora. Não, você não tá entendendo. Isso está dentro das casas do brasileiro. Eu nem vou trazê-la de fora, eu vou falar daqui de dentro, que é o nosso contexto, né? Tá dentro da casa do brasileiro, o cara tá lá, ele tá assistindo isso. Ele tá assistindo esse programa, ele chega do trabalho, ele vai sentar no sofá e ele vai ficar ali na frente, hipnotizado, recebendo esse tipo de informação. As mulheres vão se expor a isso, vão ter isso como referência. As meninas vão receber como referência esse tipo de coisa. Tem um vídeo que eu separei que é de duas personalidades globais. Influencer. São duas personagens. Uma que já educou criancinha, rival da Xuxa, né? E aí ela já fez o papel dela com as crianças e agora ela está influenciando tantas outras, né? E é só perguntar, né, Bia, por que tanto se faz sobre esse assunto? Muito. Por que esse assunto está o tempo todo? Por que não vai essas próprias mulheres que estão aí ensinar a ser boas esposas, donas de casa, criar os seus filhos sob a tutela do amor, do carinho? Por que tanto há esse desejo? Porque muitas dessas, no caso dessa aí, tem um suposto marido. Não, e a família, né? Doriana, Poxa. Né? A família Doriana, casadinho, bonitinho, com 3 filhinhos, perfeitinho. Pelo menos aparentemente. Aparentemente, família Doriana. Apesar de que ela tem uma loja de sexy shop e ela expõe o marido, que é uma maravilha, mas enfim. Você vai ver aí nesse vídeo como é o pensamento das figuras, né? E eu não quero citar nomes, vai aparecer aí pra você, você vai ver quem são. Você vai ver que elas pensam da seguinte forma: nós precisamos mudar os padrões. A menina não é princesa, ela é o que ela quiser ser. A menina não é obrigada a sentar de pernas fechadas. Ela pode sentar com as pernas abertas.
A menina ela não precisa se moldar a um comportamento moral, ético, nada disso. Não, eu não faço isso com minha filha. Eu faço questão de não ensinar isso, de não padronizar, para que ela tenha liberdade de escolher o que ela quer ser. Né? Então a gente tem um monte de meninas e de meninos sendo construídos nessa ideia de que eles podem ser o que eles quiserem. Exato. Quando, na verdade, existe um padrão. O nosso corpo determina um padrão. A nossa biologia determina um padrão. E isso ninguém vai mudar. Quer dizer, estão tentando mudar, né? Eles fazem cirurgia, mudam aqui, mudam lá. E paga-se um preço grande. Mas não conseguem chegar aonde eles realmente querem, né? Porque a nossa biologia, ela determina um padrão, o Criador determinou um padrão para cada um de nós. E à medida que as mães foram envenenadas com essa ideologia, né, de feminismo, de empoderamento, as crianças já crescem debaixo dessa ideia. Então você tem uma geração completamente sem identidade. Uhum. E aí fica muito fácil de você chegar numa miscelânea de identidade de gênero, Sim. numa comunidade LGBTQIA+. Por quê? Porque essas crianças não têm identidade. Ninguém disse para elas o que elas são. Exato. Não é o que elas deveriam ser, é o que elas são. E é por isso que a gente demonstra que essa atividade não pode ser humana para atingir tantas pessoas de uma forma tão intensa. As ações malignas tomaram uma proporção ao mundo espiritual e por isso nós vemos tanta desgraça acontecendo. A gente aumentou a tecnologia que deveria melhorar a saúde e nós temos doenças cada vez maiores. Uhum. Porque você falou, Deus criou limites. E quando eu creio que posso romper os limites, eu tenho que também estar pronto para as consequências. O próprio texto de Romanos 1, que eu não vou ler, diz que o homem mudou o seu estado natural e Deus disse que ele recebeu o juízo no próprio corpo. E é o que acontece nos dias de hoje. A mulher, ela passa a ter, né, você sabe disso, um nível muito maior de câncer. A mulher passa a ter problemas de doença venérea absurdamente. Tá? As coisas vão tomando um rumo cada vez pior porque a gente quer passar todos os limites que nós lemos no primeiro versículo. Com essa história do empoderamento, em vez da mulher estar realmente numa posição de destaque, ela se tornou vulnerável, ela se tornou um objeto que se usa como se fosse um pano de prato e se joga fora. E ela, na verdade, no fundo é amada. Não é à toa que o estado de depressão, para muitos, aumenta grandemente. Se a gente fosse entrar, nem vamos entrar na história da grande feminista, a gente sabe como acabou a vida dela. Uhum. Porque ela pregou o que ela tinha que fazer, no final ela morreu sofrendo, porque ela passou a não ter ninguém à sua volta. Sempre que nós queremos violar os princípios que Deus estabeleceu, você pode até fazer. Não adulterar, eu quero adulterar. Não furtar, eu quero furtar. Agora tem consequências, esteja disposto a recebê-las. E não são boas. Então você vai assistir esse vídeo aí agora, vai, né, captar essas informações que eu comentei aí, né, de que as mães, e nota, são duas pessoas expoentes na nação, que estão formando a opinião de milhares de pessoas, de mulheres que param para assistir esse programa. Oi, você tá na Mina e o papo de hoje é sobre empoderamento. Empoderamento feminino de novo. De novo sim. Enquanto as mulheres ganharem menos que os homens, enquanto forem assediadas por serem mulheres, enquanto sofrerem violência por serem mulheres, não dá pra mudar de assunto. Até porque cada mulher vive esse processo de empoderamento de um jeito diferente. A minha convidada de hoje, a Grazi Massafera, passou por muita coisa até virar essa atriz indicada ao Emmy Internacional pelo papel de Verdades Secretas, empoderadíssima. Ela não se acomoda, não, e nos últimos tempos andou até revendo a própria trajetória. Oi, Grazi. Oi. Muito bom te receber aqui. Eu conheço você intimamente e sei que você é, sim, essa mulher que está se empoderando cada vez mais. E tem uma frase que você falou há pouco tempo numa entrevista que me marcou, assim, que você falou: cansei de ser Cinderela. Uhum. Como é que é isso? Eu acho que já deu, né? A gente foi criada, posso dizer a gente, porque você também, nessa... Até os contos de fadas eram assim, né? Você vê como tudo mudou. E é uma coisa que nós, mães de meninas, eu pelo menos e você também, eu sei, a gente fica muito preocupada, né? Com isso. Porque, ai, minha princesa, ai, meu amor, ai, minha... Eu evito, inclusive, essa palavra quando eu vou falar com a Eva, e é automático a princesa. Não, você não é a princesinha, né? É um exercício diário, acho que pra gente, na verdade, né? E quando eu vim lá do Big Brother, veio esse título junto. Da eu Cinderela. surfei nele,
né? Numa época que era maneiro, que eu acreditava também naquilo, fui em busca do príncipe encantado, só se ferrei. Cadê o príncipe? Não existe, mas a gente é humana, a gente encontra parcerias, né? Então hoje eu penso assim, quando eu tive uma menina, eu falei, nada mais forte do que ter uma menina neste momento. Em que eu estou me descobrindo. Então, cada dia, eu agora comecei a estudar também sobre a estrutura do feminismo, de racismo no nosso país, e isso vem para poder me ajudar na educação dela, e assim eu me reeduco. Ela te inspirou para estudar, quer dizer, você quando olhando para ela, você sentiu necessidade de aprender como lidar diariamente. com isso? Ou veio antes dela, quer dizer? Não, diariamente. Desde que ela nasceu, eu comecei a me ressignificar valores do feminismo, do quanto o machismo influenciou em mim. E essa coisa do com o próprio corpo. Sim, Fui sempre muito reprimida. Menina não senta calor, verão, sentada assim. Quem nunca passou por essa situação? Fecha a perna, menina. Né? Não que a gente tenha que andar de pernas abertas, mas não, a nossa relação com o nosso órgão genital, como ela é. Os meninos sempre foram criados de forma diferente. Então eu tenho essa conversa sempre com a Sofia. Com a Sofia. Você já conversa disso com direto, ela abertamente? Abertamente. E ela é super receptiva, né, a Sossô? Ela é, mas ela tem, esses dias ela falou, ai mãe, não vamos falar sobre isso, ai que nojo. Eu falei, não. Aí acendeu. Aí veio aí. Não é não nojo. Fala nojo, não é meu nojo. Amor, vamos conhecer. É o órgão que reproduz, é um órgão que a gente tem que ter orgulho, é bonito. Eu comecei a olhar diferente para essas princesas dos contos de fadas quando eu tive a Eva e comecei a ver o quanto elas não ensinam as meninas. Na verdade, elas prejudicam essa criação, sabe né? Sabe o que eu acho hoje? Que a gente tem que estar mais ligada na internet, nesses filtros, nessas coisas de beleza, em relação ao padrão. Total. Eu acho que mais do que... Eu acho que as princesas, elas ficaram até demodê. Elas passaram. A idade das nossas filhas também perto passou. Perto do que está acontecendo hoje em dia com essa autoimagem, o que a internet vem estimulando, o que ela vem fazendo um desserviço. E o quanto ela é incrível, né? Nessa coisa de contato com o mundo, com as buscas, né? Como conduzir essas meninas dentro desse universo, né? Não podar, porque ele é libertador e necessário. Total, mas ao mesmo tempo castra também. Eu acho que isso é um cuidado. Você tem esse cuidado de olhar as coisas dela? Olha, eu tô aprendendo junto com ela, porque eu digo assim, eu nunca fui mãe, né? Você já tá no... mas eu sou mãe de menina agora, também né? É muito novo. É. Então eu digo pra Sofia, tenha paciência comigo, que eu tô aprendendo junto com você. E a internet também é uma coisa que eu tô aprendendo. Muito nova pra gente, né? É nova. Sim. Não tinha, não era assim. Há muito tempo atrás. A gente lidava com o nosso espelho. Agora a gente tem que lidar com o que a gente vê também em filtro. E ter cuidado com eles, né? Quantos lugares de cirurgias plásticas as pessoas estão indo com esses filtros para querer se modificar? E quererem... É um padrão, né? Foi criado um padrão ali. Você é uma mulher linda, branca, loura, dentro dos padrões, completamente dentro dos padrões. Assim, um padrão que a gente sabe que cabe em pouca gente, né? Você pensa sobre isso? Quer dizer, sobre esse privilégio? Nós. Esse privilégio por causa da cor, por causa do corpo, do trabalho. Quer dizer, essa conversa entra na sua vida, assim, no dia a dia? Eu vou te falar, eu estava vivendo num processo de conquista de carreira e de espaço ensandecido, desde que eu saí do Big Brother. Então, eu emendava um trabalho no outro. A minha filha, eu dei a minha licença maternidade, trabalhei, ela tinha menos de 3 meses. E aí, eu estava sendo bem consumida por isso. Por quê? Porque eu sempre lidei muito com a falta. Então, eu achava que eu tinha que trabalhar, provar. Não é para os outros, não, tá? Isso eu já tinha vencido. É provar para mim que eu sou capaz. E aí, eu vi que a gente defasou em várias outras questões. Veio a pandemia. A pandemia me fez começar a refletir e fazer um caminho inverso para dentro, refletir sobre todas essas questões. E eu acho que eu não vou voltar a ser a mesma de jeito nenhum, mas que o momento agora, a gente voltando a trabalhar, né, a gente precisa disso, começou de novo um momento ensandecido, mas eu não tô
Você não está sucumbindo a ele. Não. Você está conseguindo Você se segurar, está resistente. resistindo. Vou Sim. ser resistente, sim. É isso, estudando, se empoderando, mudando a sua postura perante a vida. Eu acho que é isso que a gente vê, né? Tendo tempo para isso também. Ângulos, né? Mudei o ângulo. E você de acha vida. que você começou esse processo de transformação na pandemia? Ou já vinha acontecendo? Já vinha acontecendo, mas de uma maneira muito branda. Porque, como eu te falei, eu estava num momento de muito... Olhando para outras coisas, Trabalho, né? trabalho, Na verdade, trabalho, não trabalho. olhando. E quando a gente... Eu emburaco mesmo no meu trabalho e nos personagens, e isso me toma tempo. A gente sabe o que é isso, né? Trabalhar, batalhar. E ser mulher é batalhar dobrado, sim. Para a gente conquistar o nosso espaço, sim. Sempre foi. A gente lida com várias adversidades. E isso dispersa. E quando a gente quer realmente construir uma carreira, quando quer construir, né, uma educação para a filha, se reeducar, isso tudo demanda... Demanda energia, tempo, um monte E não de coisa. dispersar. É. E se colocar. E eu acho que eu aprendi isso. E estou aprendendo junto com a minha filha. E a gente está sendo um amadurecimento de uma mãe e de uma menina, E de uma menina também. também. Agora, tem alguma coisa, Gra, na sua educação que foi dita ou que não foi dita, que você faz diferente com a sua filha hoje, com a Sofia? Eu vou começar por uma coisa que eu replico. A gente não conseguia mentir para minha mãe. A gente tinha uma confiança, sabe? E como que ela conseguiu isso? Porque cada filho é diferente um do outro. A gente ouve isso todo dia, né? Sim. Um filho é diferente do outro. É. E ela conseguiu isso de todos. Então, isso é uma coisa que eu estou esmiuçando para tentar entender como que a minha mãe conseguiu isso dos Essa três. verdade de vocês o tempo todo. Porque a gente nunca Então, isso conseguiu. você vai tentar replicar com a Isso sua é uma filha. coisa que eu tento replicar com ela. Dela ser verdadeira com você sempre. Agora, uma coisa que eu não vou replicar e que eu cuido diariamente é sobre isso que eu acabei de falar aqui. Como se deve portar uma menina. Ah, sim. A menina ela tem que estar sempre com as perninhas cruzadas, a menina Uma tem que... mocinha. Uma menina não faz isso, Uma menina né? não faz isso. É. A princesinha, não. O elogio não é a partir da aparência. O elogio é da inteligência. Os meninos, quando a gente vai elogiar, você pode prestar atenção. A maioria, quando vai elogiar um menino, você elogia ele através da aparência? Não, você elogia através da capacidade, da inteligência dele, Sim. do que ele desenvolveu. Sim. Então, isso eu não faço mais com a minha filha. E foi feito muito comigo. Esse despertar que você está vivendo hoje é fundamental. É lindo e é o que a gente fala muito aqui, é o que a gente tem que ter. Então, você acabou de assistir aí, né, as cabeças pensantes da sociedade formando as mulheres ali, né, de frente da televisão, como cuidar das suas filhas. Arranca todo o padrão, tira todo o limite, desfaz tudo aquilo que está estabelecido por biologia, por criação divina, e deixa ela ser o que ela quiser. É lógico que, como ela fala ali, a questão dos filtros de Instagram, né? Que as pessoas se veem com filtro cada vez mais belo e que querem ficar daquele jeito e que isso vai mudando. Mas é simples. Você estabelece, você põe uma identidade na criança e ela não vai querer ser outra pessoa. Se você estabelecer uma identidade de quem ela é, bem formada, com uma autoestima ajustada, ela não tem por que querer ser um filtro de Instagram. Só vai querer ser um filtro de Instagram quem não tem identidade alguma. O resultado dessa geração instagramável que a gente vê aí é exatamente essa falta de padrão, essa falta de identidade, com que as crianças estão sendo aí negligenciadas. É levado por qualquer vento de ideologia, de doutrina, de pensamento. E eu comentava com a Bia, enquanto o vídeo era passado, de que uma coisa muito interessante, né, ocorre. É que a Angélica, assim como a Xuxa, elas foram projetadas para a geração que hoje tem a idade dela. Porque aquela geração que acompanhava os programas infantis, hoje são adultos. Então, de alguma forma, vão ter uma ligação afetiva a ponto de ouvir essas coisas. Porque uma coisa é você falar disso. Outra coisa é o resultado que essa libertinagem dá e entrega. Porque o que a gente vê, e repito, é uma sociedade que, em vez de ser progressista, ter um progresso, ela voltou para trás. Ela parece uma sociedade dos povos antigos, onde você, de certa forma, está tão alienado que você virou um brucutu. Você tem que ensinar, imagina uma criança, quantas relações essa criança vai ter errada ao longo da vida por ensinos como esse? Sim. Machucando, se ferindo, sendo um objeto do uso físico e sexual, porque alguém disse que aquilo é bonito e prazeroso. Mas quem é a pessoa que deu essa fórmula mágica? Cadê essa fórmula na prática funcionando? Cadê ela? Me mostra. Não tem. O que a gente vê é quanto mais se libera, pior fica.
Quanto mais se dá condições liberais de promiscuidade, pior nós vemos a sociedade. E, por favor, eu não estou achando. Nós vivemos nessa sociedade, estamos vendo. O maior número de assalto, roubo, violência, estupro e vai por aí afora. Ora, então era para melhorar, porque afinal de contas nós descobrimos algo espetacular no século XXI que vai fazer as famílias melhorar. Não é o que a gente vê. A gente vê pelo contrário, é um naufragar de valores. Declínio total. A gente vê um retrocesso. É um retrocesso. Então a gente observa isso. E a longo prazo, nem é mais longo prazo, seria na minha época, né? Como ele falou aí, da geração da Xuxa, da Angélica. Não que a minha mãe tenha me deixado assistir essas coisas, que ela não deixava, não. Mas a minha geração é essa daí, né? Da Xuxa, Angélica, Eliana. E aí o resultado já é... Que apesar de velhinhas, elas nunca saem de moda. Nunca saem da moda. Elas têm que sempre ser objeto para tentar desvirtuar alguém. Manipulando mentes incrível. Vazias. E é bom deixar claro, eu falava com o Bia, não é só no Brasil isso não. Se você pegar na CNN, SBC, em qualquer lugar do mundo, jornalismo, a mídia trabalha com essa linha de raciocínio. Parece que é uma ordem dada no obscuro oculto por alguma entidade para mudar os valores, sendo esses valores semelhantes aos sumérios, os egípcios, os babilônicos. Por isso, como nos dias de Noé. Então você vai ver aí a imagem de duas pessoas distintas, né? A primeira é uma influencer de fora do nosso país e a segunda que você vai ver na mesma pegada, né? Mulher com homens na coleira. Ela é brasileira, filha de um pastor que já faleceu, mas ela faz coisa fora, né? Com língua espanhola. Mas ela também vai trazer ali os homens na coleira. Então, por que eu trago essas imagens? Porque você raciocina comigo. Você tem uma geração como a minha que já está totalmente tomada por essa questão de empoderamento. Elas brigam por salário, elas brigam por posição, elas brigam por cargo, elas brigam por estarem na política, elas brigam por estarem na petrolífera, elas brigam por tudo. As mulheres brigam por tudo. Tem cota para mulher, né? Elas brigam para matar os filhos no ventre? Tem brigam para matar o filho no ventre. Não sei se vocês já viram, tem um vídeo na internet, que acho que é nos Estados Unidos, em que o pai tem um homem, que ele tá brigando pela causa de uma menina, acho que de 3 anos, parece, 4 anos. E aí a mãe leva ele ao juiz dizendo que ele não é o pai. E sai o resultado do DNA e é negativo. E o cara deságua, chorando desesperadamente por não ser o pai daquela criança, porque ele amava aquela criança. E a mãe comemora, pulando, gritando na corte, né? E a juíza, o que você tá fazendo? Você é maluca? Você tá doida? O cara tá desaguando porque ama a sua filha e você tá comemorando o quê? Você tá comemorando o quê? Que você é uma mãe solteira? Você tá comemorando que essa criança não vai ter mais afeto nenhum? Vai ser órfão de pai. Você tá comemorando que essa criança vai ficar sem amparo nenhum? É um nível de insanidade, né? Aí ela fala, eu tenho milhares de mães que vêm aqui pedir, pelo amor de Deus, para os pais dirigirem 2, 3 quilômetros para virem ver os seus filhos, para dar um abraço, um beijo, e esse tá disposto a dirigir 24 quilômetros para vir aqui e ver e visitar essa criança, e você tá comemorando que ele vai embora? Você tá destruindo a vida da sua filha. Inacreditável. Miss Miller. Mr. Rasmussen, you claim the real reason Miss Miller is denying your Zaylee's father is because she hates you. Yes, Your Honor. Why does she hate you? At the end of the relationship, when things got rocky, I'll admit it, I did go to another woman. He loves his daughter, but you don't want him to have the visitation. Is that true? Yes, Your Honor. Because I believe that the only reason why he wants the visitation is to claim her on his taxes. That is the furthest thing from the truth. I have my child support payments right here. You pay $50 a week. And that's not very much to get what she needs. If he's paying his child support, why is it you don't want him involved in this child's life? Because I still believe that he's not hers. She looks exactly like I did when I was 3 years old. I have a picture of me. Jerome, I think it's time for the results. Okay. Mr. Rasmussen, you are not the father. Miss Miller. Be respectful. Sorry. I don't know what I'm gonna do. She's my whole
my whole world. Everything I do is for her. That's a lot of nerve considering the alternative is somebody that don't want nothing to do with you or your child. I'm sorry. That's a lot of nerve. You just showed me where your priorities were right there. What you cheering? I'm a single mother with nobody that loves me or my child. What you cheering for? I'm not. No, you were. He is over here breaking down because he loves this child so much. I sit here day after day after day with women hoping a man would drive 16 miles to see their baby and abide by a court order and sign a birth certificate and come day after day and week after week so they can grow visitation to have a relationship with the child. You have no compassion for not just him, but for Zaylee. She's 3 years old. He's not just gonna be heartbroken. We gotta break this news to her. And y'all over here cheering like it's a sport. This is this baby's life. And I ask you, where's this other man? I don't know. Mr. Rasmussen, I am so sorry. I know this hurts you. Thank you, Your Honor. She'll one day ask, where's my father? Every action you take from this point will write the story that you will later have to tell. Então a gente vai ter uma geração que foi ensinada com essas cabeças do vídeo que a gente viu. E o resultado vai ser esse aí que tá na imagem que a gente colocou. Mulheres com homens na coleira. Que alguém pode até imaginar, né, Bia, que isso somente é no meio secular ímpio. Não. Mas será que já chegou também no lugar que se diz que é a igreja? E como chegou, né? E se a gente fosse falar sobre feminismo na igreja, então aí que Uau. ia dar outro episódio nos dias de Noé, como nos dias de Noé. Ia falar E é dias de Noé mesmo, que vocês estão vendo, né? Ia só falar sobre mulher no pastoreado, né? Mulher... Bom, deixa isso pra lá, né? Vamos assistir uns trechos de um vídeo que também fala sobre isso. Só que é dentro da igreja. Feministas cristãs, isso pode? Isso dá certo? Sabe quando isso vai dar certo? Nunca. Nunca. As mulheres sempre vão estar na posição de submissão e nunca na de controle, nunca na de cabeça. Se você quiser ser agradável a Deus, você vai seguir o padrão. Existe um padrão, existe regra, existe limite. Nós estamos numa geração onde essas palavras vão ser riscadas do dicionário. Por isso que a gente repete elas inúmeras vezes. Existe regra, existe padrão, existe limite. Existe uma lei a ser obedecida. E o comando é, vocês devem estar sujeitas. E esse é o melhor lugar, o lugar de maior proteção, de maior segurança para a mulher. Mas as mulheres estão querendo outro lugar. Agora cá para nós, Bia. Você que está do outro lado, que é uma mulher, ou talvez solteira ou já é esposa, você não gosta de ser amada? Amada de verdade, protegida, cuidada. Deus te projetou para isso. Não é porque nós temos muitos homens, como Nabal, que você perdeu a essência que Deus estabeleceu em você. Eu tenho absoluta certeza que toda mulher queria ser amada pelo marido, ter filhos para cuidar e uma excelente família onde pudesse ser respeitada e protegida. Esse é o padrão divino. Mas quando nós entramos no padrão dos sumérios, dos egípcios, dos babilônios, que foram os nefelins que criaram e projetaram, nós não temos paz. Eu não estou falando de boca para fora. As pessoas dizem assim, não, estou muito bem, daqui a pouco vem a notícia, fulano tirou a vida se matando. Você vai ver qual era o comportamento, era esse que nós estamos colocando. Você pode ver, nós não estamos inventando nada. Muitos defensores de uma causa 10 anos atrás, hoje estão depressivos. Sim. Se mataram, não aparece mais na mídia. Eram defensores da causa, mas na prática a causa levou ao suicídio. A causa defendida levou à depressão. A causa defendida levou a 10, 20, 30 casamentos, a briga, conflitos, tá certo? Às vezes até procedimento de assassinato. Então não dá para ir contra o padrão divino. Aliás, pode até ir, mas tem consequências dolorosas. E é o que nós estamos tentando mostrar como foi nos dias de Noé. Por que o Senhor disse que ficou chateado e arrasaria a terra? Porque os anjos começaram a coabitar com as mulheres e ensinar todo tipo de comportamento maligno, inclusive aqueles que nós lemos em Levíticos. Começou os anjos a ensinar a ter relações com animais, para criar condições híbridas das mais diversas possíveis. E Deus ficou zangado e pôs fim. E não vai ser diferente com essa geração progressista. Está sendo amadurecida para Apocalipse cumprir. Pense nisso.
Porque o feminismo, né, esse empoderamento feminista, ele é só o primeiro passo. Ele é só o primeiro degrau que não sobe, que desce. Né? Ele é só o primeiro degrau pro porão. Né? Porque é a partir daí, dessa troca de função, que todas as coisas, porque desorganiza tudo. Sim. Sai tudo do eixo. Então, mais nada vai funcionar, mais nada vai ser harmonioso. Né? Porque tá desorganizado. Eu queria terminar... Tá fora de função. Tá fora da função. Então, eu queria terminar mostrando esse vídeo de mulheres que se dizem cristãs, feministas, né? E ver se você consegue entender o que elas falam, porque é tão louco na minha né? No meu padrão, na regra bíblica, é tão louco que eu não consigo nem entender como é que uma pessoa pode realmente se colocar nessa posição de eu sou feminista e eu sou cristã. Veja não junta, né? Vai. Agnes e Tayo são duas mulheres que foram criadas em lares evangélicos tradicionais. Nossa vida social era basicamente escola e igreja, nunca saiu muito disso. Eu sou a 4ª geração de evangélicos, se a gente for pensar na família da minha mãe, eu sou a 4ª geração. Nesses meus 20 anos de igreja batista tradicional, eu não vi uma pastora, nunca imaginei possibilidade de pastorado feminino. E em alguns outros lugares que eu frequentava, acampamentos de algumas organizações ainda mais tradicionais do que a minha igreja, isso era tido como um pecado. E aí eu ouvi muitas coisas ao longo da minha vida, de que eu era teimosa, de que eu era muito obstinada, que isso era muito ruim numa menina. Eu tô pregando com uma geração de moça que tem um fogo estranho. Foi só na faculdade de História que Agnes começou a entender melhor o que era o machismo e o patriarcado. Quando você é criado na igreja, você aprende a ler a Bíblia como seu pastor te ensina a ler a Bíblia. Você aprende a ler a Bíblia a partir daquilo que você ouve ali. E os nossos pastores, eles não têm uma leitura neutra. No fundo, a forma como a gente lê a Bíblia, ela influencia como eu vou agir politicamente no mundo, quer eu queira, quer não. Com Tayo, aconteceu algo parecido. Convivendo com outras pessoas e outras realidades, ela descobriu o feminismo. Fui expulsa da igreja, a partir do momento que eu me envolvi com o feminismo, a partir do momento que eu passei a falar sobre isso nas minhas redes sociais, eu fui convidada a me retirar, porque eu não poderia mais representar a instituição. Então existe um sistema muito bem montado para que essa mudança não aconteça. Mas aí vem um novo conflito. Assim como ela não era aceita na igreja por ser feminista, ela também não era acolhida em alguns ambientes feministas por ser religiosa. Porque dentro da igreja a gente não podia discutir isso. Dentro dos grupos feministas a gente também não podia discutir nossas questões. Como é que eu vou conversar sobre a submissão bíblica se não é com uma pessoa que é crente e feminista? Às vezes a sensação que eu tenho é que esse feminismo laico, ele rechaça completamente as mulheres que estão dentro de um universo religioso. O que você está fazendo dentro dessa religião patriarcal? Por que você está nesse lugar de opressão? Como se a mulher, dentro dessa religião, ela estivesse sempre oprimida. Essa mulher, ela tá na igreja, ela vai continuar na igreja, ela vai continuar acolhendo pessoas, ela vai continuar cantando os hinos, e ela pode ser feminista. E ela não tá num lugar de ignorância, ela não é menor por causa disso. Então eu trouxe esse vídeo exatamente para mostrar que nós que estamos dentro da igreja, que a gente se diz cristão, protestante, seja lá como você se denomina, você também é tocado. Porque ali tá explícito, ali ela tá falando que ela é feminista e que ela pensa assim, que ela luta, que ela tá empoderada. E talvez você não use esse linguajar, talvez você não tenha coragem de proclamar isso, mas nós estamos encharcados desse tipo de coisa. E aí eu torno ao meu ponto, não apenas as mulheres, mas também os homens. É só vocês... eu vou botar nós, né? Pra não dizer que eu tô acusando alguém. É só nós pararmos para pensar e analisar a nossa casa. Quantas vezes nós nos comportamos dessa maneira, em que nós estamos no comando ou nós arrumamos um jeito de estar no comando. Às vezes não é assim tão explícito, mas nós arrumamos os modos, nós temos os meios de conseguir aquilo que nós queremos, e os homens estão ali se fazendo de bobos, tá bom, deixa pra lá, eu não quero briga, eu não quero problema, Existem mulheres até que usam de subterfúgios escuros
abusos para conseguir, né? Ah, não, se não fizer o que eu quero também não vou dar o que é devido. E aí as coisas vão tomando outra proporção. E aí tem briga por dinheiro, tem briga por quem manda nos filhos, quem educa direito, quem não educa, se o homem faz certo, se a mulher faz errado. E nessa briga, nesse contraponto, a gente nunca consegue andar lado a lado. Nós não conseguimos nos sujeitar e cooperar com aquilo que o cabeça determina. Nós estamos sempre no confronto. E não percebe que a luta não é contra carne e sangue, né? É contra espíritos malignos que entraram com ideologias que faz você brigar o tempo todo para defender ideologias que não são bíblicas. Esse é o problema. E aí, querendo de um jeito ou de outro, querendo você ou não, a sua geração também vai ser destruída. Exato. Você pode não ter abortado seus filhos, você pode estar trazendo o seu filho para a igreja, você pode entregar na mão do professor, o pastor pode impor a mão sobre ele, mas ele está sendo influenciado diretamente por esse espírito, por esse pseudo-deus, essa pseudo-deusa, né, que vem desde os sumérios se arrastando, né, até entrar nas nossas casas e tomar em conta dos nossos filhos. Quando a gente menos esperar, nós teremos esse resultado. Principalmente quando a gente negligencia um devocional em casa, negligencia levar os nossos filhos a ler a Bíblia com constância, para poder combater essa ideologia que ele vai enxergar na esquina, na rua, com um amigo, na escola, e como ela falou, dentro de casa, dentro da igreja. Como é que nós vamos resistir ao diabo? Ele vai fugir de nós se nós, dentro do nosso conhecimento bíblico e fundamento bíblico, a gente só sabe da história de Daniel, de Davi, ok? Que matou Golias, que é o que mais todo mundo sabe. Mas os valores da Torá tá no teu coração? Depois desses dias de Noé, a gente vai trazer assuntos interessantes sobre formação de família, o que Deus estabeleceu para construir visões claras para combater, com bom combate da fé, essas situações. Eu creio que com essa toda fala a gente fecha esse episódio sobre empoderamento. Acho que está claro, né? E você percebeu que veio lá dos sumérios. No próximo episódio, nós vamos vir com linhas de mais ideias e ideologias que surgiram lá atrás. Então, nada de novo. Tudo foi projetado por ações demoníacas para o clímax final. Como eu comecei com um texto, eu termino com um. Aliás, 2 deles. Você vê, fique com aquilo que a moça estava falando, né? Diz ela cristã, empoderada, ou fica com a Bíblia. Aí a decisão é sua. Romanos capítulo 12, verso 2 diz, eu citei ele e leio agora. Romanos 12, 2 diz, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Está escrito? Tá. E eu vou com você em Efésios. Olha, simples e fácil de se compreender. Olha aqui, e o texto é para os ambos, marido e mulher. Tá certo? Olha aqui o que diz o texto. Efésios 5, 22. Vontade de Deus, escrita pelo Espírito Santo. 22. As mulheres sejam submissas a seus próprios maridos, como ao Senhor, como se estivesse submetendo ao marido, como se estivesse submetendo ao próprio Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja. Em nome de Jesus sai, funciona. Em nome da igreja não funciona. Cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. 24. Como, porém, a igreja está sujeita a Jesus Cristo, assim também as mulheres, o quê? Sejam em tudo submissas a seus maridos. Maridos, não vai usar sua mulher porque é submissa como capacho. Amai vossas mulheres como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou. Podia ler Timóteo, podia ler vários outros textos da Bíblia que falam a mesma coisa, mas eu creio que é suficiente. Aí você escolhe. Vai ficar com quem? Com a moça, com o rapaz na coleira? Com aquela que disse que dá para ser cristã e ao mesmo tempo seguir a mesma linha da coleira? Ou você vai ficar com a orientação que a Bíblia te dá? Uma coisa é certa. Depois que você viu esse vídeo, você não é mais inocente. Deus vai te avaliar de acordo com o conteúdo que você tem. Se você até aqui chegou, por favor, entenda. Os dias de Noé, Jesus avisou, seriam iguaizinhos aos dias atuais. E isso, tudo que nós estamos abordando, vai levar a sociedade ao juízo do rompimento, do toque das trombetas, quebra dos selos, derramar das taças, como está em Apocalipse. Então, sai dela, povo meu, para não ser julgado, condenado por ser cúmplice. Resista ao diabo e ele fugirá de vós. Aos irmãos que têm nos acompanhado, a turma do chat, deixa o comentário. Está te abrindo os olhos? Está sendo interessante? Porque quando você dá o comentário, você incentiva ela para pesquisar mais ainda. Ela dorme menos e pesquisa mais para trazer fundamento para você. Tá bom? Deus te abençoe. Até o próximo episódio. Em nome de Jesus, obrigado por entrar em tua casa. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Semana que vem, deixa as crianças fora da sala. O assunto vai ser... Na semana que vem, no próximo episódio, a gente vai trazer assunto que
não cabe às crianças. Tá? Então seria bom você já se programar, já tá avisando com antecedência, para você se programar. Eu sei como é que é criança, né? A gente não dá para botar no canto, não dá para botar na geladeira, na estante, mas se você puder aí arrumar uma atividade para ela fazer, ou você já se preparar para ouvir no fone, né, vendo uma coisa mais privada, vai ser melhor para você, tá bom? Presta atenção, porque isso que ela está dizendo é que ela vai mostrar que os cultos dos sumérios, dos egípcios, babilônios, tinha muita promiscuidade. E esse tipo de pensamento, ideologia, ela corre rápido como lastro de pólvora para atingir também a nossa sociedade. Amém? Deus abençoe vocês. Até a próxima. Tchau.